Eu gostaria que você abrisse comigo aí em Marcos 9, no versículo 23, que vai dizer assim: E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Jesus, ele diz assim, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Diga comigo isso: se eu posso crer, tudo é possível através da minha fé operante, através da minha fé em ação. Porque crer é colocar a fé em ação. Ou eu creio ou eu não creio, não tem meia crença. Ou eu creio em Deus ou eu creio no diabo, não existe meia crença. Ou eu creio que Deus pode fazer ou eu creio que Deus não pode fazer, não existe meia crença. Não existe eu creio mais ou menos. Não existe eu creio 10%, ou eu creio ou eu não creio. Ou eu empenho a minha fé naquilo que eu acredito que Deus pode fazer, ou eu empenho um coração incrédulo dizendo que Deus não pode fazer. Então Jesus, ele fala assim, se tu podes crer, você pode crer? Sim ou não? Se tu pode crer, então tudo é possível ao que crer. Para Deus não há impossíveis, e para aquele que crê também não há impossíveis. O impossível, ele deixa de ser impossível se nós realizarmos o possível todo dia. O problema é que o impossível, ele só precisa ser realizado por Deus porque nós deixamos de fazer o que é possível. É muito mais fácil nós darmos para Deus o cargo e a responsabilidade de realizar. Então algumas coisas nós denominamos impossível porque somos preguiçosos, porque não queremos crer, porque é mais fácil eu entregar na mão de um Deus todo-poderoso e abrir mão daquilo que eu posso realizar. Então Jesus, ele fala assim: se tu podes crer, tudo é possível. Então diga para a pessoa que está do teu lado: tudo é possível. Tudo é tudo. Mas tem coisa que é impossível. O que é impossível? Jesus, ele fala assim: olha, não há nada impossível àquele que crê. Mas curar uma enfermidade incurável é impossível. Mas quando nós cremos, o impossível se torna possível. É isso que ele está dizendo: o impossível de você realizar, não de eu realizar. Mas se você crê, eu vou realizar por você. Então olha para o irmão que está do teu lado e fala: meu irmão, creia, só isso. Você não precisa de muita coisa, você só precisa crer. Tudo é possível ao que crê. Nós hoje estamos encerrando um semestre. Amanhã começa um novo semestre. Talvez você fez planos para o ano de 2019. E eu não sei se você já realizou os seus planos ou falta muito. Mas eu quero orar com você nessa noite, declarando que Deus avive a obra dele no seu coração no meio do ano. Então hoje Deus está te dando uma oportunidade de você passar a crer em tudo aquilo que Ele pode realizar até completar o final do 2019. Ele está falando assim: olha, porque Deus falou isso comigo hoje. Tem coisas que você projetou para esse ano e ainda não aconteceu. Então desperta, anima, creia, porque ainda tem 6 meses para terminar o ano. Nós estamos celebrando hoje o início do segundo semestre. Hoje é o culto da virada. Nós estamos virando do primeiro semestre para o segundo semestre. Então, se algo ainda não aconteceu, tudo
é possível ao que crê. Então ele está falando, só creia, mas se movimente. A diferença entre o que crê e o que não crê está em seu nível de obediência. Nós olhamos e vimos pessoas que creem e que não creem através do seu nível de obediência a Deus e a sua palavra. E hoje eu quero falar um pouco com você a respeito disso, porque nós ouvimos muitas pessoas dizerem que creem em Deus. Quem crê em Deus, diga amém. Amém. Crê mesmo? Mas qual ou como está o seu nível de obediência a Deus? Porque nós ouvimos as palavras de Deus constantemente, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Nós ouvimos a palavra. Recebemos de Deus algumas instruções e algumas direções. Mas a obediência é que vai revelar o quanto eu creio, que eu entendo e recebo essa palavra ou não. Se a gente lê no livro de Gênesis, no capítulo 22, nós vamos ver que Deus deu uma palavra para Abraão. Eu quero seu filho, seu único filho. Abraão ouviu aquela palavra. E Abraão era um homem que cria em Deus. Em Gênesis no capítulo 15, vai dizer assim: porque Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, por crer em Deus e por crer na sua palavra, ele obedeceu a Deus em tudo aquilo que Deus falava para ele obedecer. Nós falamos que cremos em Deus, mas muitas vezes o nosso nível de obediência quanto à nossa crença é muito raso. Como o Júnior disse aqui no dízimo e oferta, eu creio em Deus, mas não dizimo. Que crença é essa? Que crença mentirosa é essa? Como que você crê em Deus, mas não faz o que Ele manda? Eu creio em Deus, mas eu não amo o meu próximo. Que crença é essa? Eu creio em Deus, mas eu não entrego o que Ele me pediu para entregar. Que crença é essa? De que forma que nós cremos que Deus é Deus? De que forma que nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas? Porque se eu não dizimo, eu estou dizendo para Deus que eu não creio na sua palavra e que eu não creio que Ele é o supridor da minha casa. Eu estou dizendo o que para Ele? Deus, eu não vou dizimar, porque se eu dizimar vai faltar. E aí Ele fala assim: mas você não crê que eu sou supridor? Creio, Deus, mas vai faltar. Mas você não crê que eu sou o supridor? Creio, Deus, mas vai faltar. Então Deus fala para Abraão: me dá o seu filho, o seu único filho. O que Abraão fez? Entregou. Porque o nível de obediência de Abraão revelou que ele cria em Deus. Então, se nós cremos, a nossa crença se revelará no nível de obediência que nós temos. Lucas capítulo 18 vai falar de um jovem rico, que Jesus fala para ele assim, ele chega para Jesus e fala: Jesus, quero te seguir. Quer me seguir? Quero te seguir. Quer me seguir? Lógico que eu quero te seguir. Então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Porque o jovem rico chegou com um discurso de crente de domingo na igreja: Senhor, aleluia, xaramanaia, decanta, estou aí, faço tudo. Aí Jesus olha para ele: tudo mesmo? Faço tudo. Só te falta uma coisa. Sempre vai nos faltar alguma coisa, se nós não tivermos um nível de entrega grande. Jesus olha para ele e fala assim: então você me ama? Te amo, Jesus. Então te falta só uma coisa, ponto, a gente pontua e vamos embora. Vamos seguir viagem. Que? Vende tudo que você tem e dê aos pobres, vamos embora. Mas ele cria. Ele estava ali querendo ser um discípulo de Jesus. Ele estava querendo caminhar com Jesus. Mas numa palavra de comando, toda a crença dele foi por terra. Todo aquele discurso bonito dele caiu por terra. Tudo aquilo que ele falava, que acreditava, caiu por terra. Por quê? O nível de obediência dele era zero.
Senhor, eu creio, mas eu não obedeço porque eu tenho os meus argumentos, eu tenho a minha razão, eu tenho a minha forma de pensar, e ela é um pouco diferente do que diz a tua palavra. Então Jesus ele fala assim: tudo é possível àquele que crê, tudo. Repita comigo: tudo é possível ao que crê. E tudo é tudo. Mas esse tudo é possível se manifestará através do nosso nível de crença nele. E o nível de crença se revelará por meio de alguns pontos, e um deles é a obediência. Como que eu posso declarar que eu creio que Deus pode fazer todas as coisas, mas o meu nível de obediência a Ele é pouco? O meu nível de obediência dele é quase zero. Eu obedeço nas coisas que me convêm. Eu obedeço nas coisas que me favorecem. Eu obedeço nas coisas que não me doem. Obedecer vai além da nossa dor. A obediência dói. Diga comigo: obedecer dói. É difícil obedecer. É difícil, né, irmão? Fala a verdade. Será que a gente obedece que nem o Mutley, né? É mais ou menos aquele negócio, né? Eu estou sentado, mas eu estou em pé, né? É mais ou menos aquele negócio: eu vou porque está mandando, mas eu não queria ir. Eu vou entregar porque está mandando, porque está me constrangendo. Se você está sendo constrangido por homem, não faça. Não faça nada. Não obedeça por constrangimento. Não obedeça por imposição. Ah, pastor, mas se eu não obedecer, eu vou ser mandado embora. Você não crê que tudo é possível ao que crê? Sim ou não? Às vezes Deus precisa de um posicionamento teu para que algumas coisas mudem. Às vezes nós queremos que as coisas mudem, mas nós nos posicionamos em obediência a Deus e a sua palavra. Eu não estou dizendo as minhas palavras, mas a Deus e a sua palavra. Porque nós lemos aqui é a palavra de Deus. O que nós lemos é a Bíblia. E a Bíblia pode ser ela contemporânea ou não, pode ser atualizada ou não, a Bíblia é a Bíblia. E a palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é para sempre. Então Jesus continua falando para mim e para você, ó: se tu podes crer, meu irmão, tudo é possível, Guilherme, ao que crê. Mas a diferença entre crer ou o que não crê é o nível de obediência que ele tem. A diferença era isso que Jesus estava falando: olha, se você pode crer, tudo é possível ao que crê, mas é o nível de entrega que vai revelar o seu nível de crença em Deus. O nível de entrega de Abraão foi muito maior do que o nível de entrega daquele jovem rico. Hoje a igreja ela está dizendo que crê em Deus, mas está com um nível de entrega muito baixo. As pessoas elas não estão se entregando verdadeiramente a Deus, elas estão cheias de reservas. E se a coinonia hoje fala algo que tem que ter um nível de entrega maior, elas vão para o bola de neve. Por quê? Porque aqui está sendo exigido muito de mim e o meu nível de entrega não pode alcançar essa exigência, então vou para outro lugar que não me exijam tanto. Mas não sou eu, não é a administração, não é a instituição que exige, é a palavra. Se a gente for ver na palavra de Deus, as pessoas que andavam com Jesus, elas tinham um nível de entrega hard, um nível de entrega altíssimo. O discurso de Jesus para as pessoas que caminhavam com Ele é: eu não quero nada seu, mas também não quero que você tenha nada. Eu quero que você se esvazie completamente para poder caminhar comigo. Ou você entende isso, ou não tem como você caminhar comigo. No discurso de Jesus com o jovem rico, foi isso que ele falou: ou você tem um nível de entrega maior, ou não tem como você caminhar comigo. Ou você entende que o nível de entrega ele é grande, ou não tem como você caminhar, ser meu discípulo. Foi isso que Jesus falou para o jovem rico: só te falta uma coisa.
larga tudo que você tem. E quando Jesus falou dos bens, Ele não estava falando de dinheiro, mas estava falando daquilo que ocupava o coração do jovem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo ele diz assim: e temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso, diga mais forte, cri, por isso, diga assim, eu só falo o que eu creio. Se eu não crer, é melhor não falar. Cri, o apóstolo Paulo ele fala, nós temos o mesmo espírito de fé. O espírito de fé habita em nós. O espírito que clama Abba Pai está em nós. O Espírito Santo está em nós. Então nós temos o mesmo espírito de fé. Então se nós ouvirmos e se nós crermos, nós vamos falar, porque eu criei, por isso falei. O meu discurso ele não é um discurso legalista. O meu discurso não é um discurso vazio. O meu discurso não é um discurso jogado ao vento. Aquilo que eu falo porque eu creio. O que eu não creio, eu não falo. Porque aquilo que eu falo, ele constrói no reino do Espírito. E eu não quero ficar gastando munição de bobeira. Eu quero deixar para falar quando eu crer. Agora, se você crê, é isso que Jesus falou, você pode crer? Então, se você crê, tudo é possível que crê. Se você crê que um morto pode ressuscitar, se você crê no fundo da sua alma, dentro no seu espírito, então fale. Agora, se você não crê, não precisa falar. Porque Deus não pede para você profetizar, para você falar aquilo que você não crê. Deus não pede para você entregar aquilo que você não tem fé para entregar. Deus não pede para você fazer aquilo que o seu coração não sente de fazer. Em momento algum, Jesus impôs alguma coisa sobre as pessoas. Mas o discurso de Jesus era um discurso de fé, que arrastava multidões, porque as palavras dele eram palavras de convicção. As pessoas sentiam verdade nas palavras de Jesus. As pessoas, elas viam Jesus falando e elas falavam, ele acredita nisso que ele fala. Ele sabe o que ele está falando. E aí Paulo continua dizendo assim, nós cremos também, por isso também falamos. Eu não sei qual é o quadro ou qual é a situação que você está passando, mas se você crê que Deus pode mudar, libere uma palavra profética sobre a sua vida. Profetiza, se você crê, tudo é possível ao que crê. Nós vivemos uma geração incrédula, nós vivemos no meio de uma sociedade incrédula. Nós vivemos no meio de pessoas incrédulas, pessoas que todo dia têm um discurso contrário à palavra de Deus, e pasmem vocês, é dentro da igreja, não estou falando de fora não. Toda hora eu vou falar alguma coisa, alguém chega, pastor, mas não é bem assim. Como não é bem assim? A palavra de Deus diz que é, que se eu crer Deus pode fazer. Eu acredito que se eu liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite, você sair daqui vai mudar algo. Mas eu preciso saber qual é o seu problema. Tem algumas coisas que eu vou dizer, eu preciso orar um pouco mais para que gere uma fé no meu coração. Agora algumas coisas eu vou falar, vai, seja feito conforme a tua fé. Nós dizemos que cremos, mas não nos entregamos. Nós dizemos que cremos, mas não nos sacrificamos. Nós dizemos que cremos, mas não nos relacionamos. Nós dizemos que cremos, mas não somos participantes. Às vezes nós dizemos para as pessoas, eu creio num projeto, eu creio na visão, eu creio não sei o quê, mas eu não me entrego, não me engajo. Senhor, eu creio na sua palavra, mas quando às vezes nós precisamos profetizar, nós temos um coração incrédulo.
E olha, eu não sei, de novo eu falo isso, eu não sei o que você está passando, porque tem pessoa que sofre sozinho, o problema é de quem sofre sozinho, porque quando você compartilha, você divide o peso. A Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros em amor. Então quando às vezes alguém chega e fala: pastor, esteja orando, eu estou orando, talvez não na mesma intensidade que você, mas eu estou orando. E tem algumas pessoas que falam: pastor, esteja orando. Eu falo: eu creio. A pessoa olha para mim e fala: ah, mas você acha? Tudo é possível ao que? Mas tudo é possível. Se você pode crer, tudo é possível. O impossível se torna possível através de um coração que crê que Deus pode fazer. Mas nós dizemos que cremos, eu creio. E qual é o seu nível de entrega? Abraão creu e ele falou: Deus, eu vou dar o meu tudo. Mas se nós dizemos que entregaríamos tudo, porque nós dizemos que amamos a Deus, mas muitas vezes não entregamos tudo a Ele? Nós somos cheios de reserva, tentamos negociar. Esses dias Deus me trouxe algo, eu até falei aqui na reunião do Ministério de Louvor. Eu não posso ficar negociando com pessoas, para pessoas fazerem a obra de Deus, porque a obra não é minha, a obra é dele. Se eu ficar negociando, eu estou agindo na carne nessa negociação. Mas agora, se você não quer entregar tudo, então, meu irmão, fica sentado no banco da igreja para o resto da vida e diga para Ele: Deus, eu não tenho coragem de entregar o meu tudo, porque alguns domingos da minha vida, Deus, não podem ser do Senhor, porque eles são meus. Não foi isso que Abraão falou: olha, eu vou entregar tudo, e tudo é o meu filho, é o meu tudo. O jovem rico, Deus não pediu, Jesus não pediu o filho dele, a mãe dele, o pai dele, falou assim: me dá seus bens. Não me dá, Jesus não falou nem me dá, né? Falou: vende tudo e dê aos pobres, mas aí então você vai estar com o coração liberado para me seguir. Abraão matou Isaac? Matou? Quem conhece essa passagem? Abraão matou Isaac? Não. Talvez a hora que o jovem rico tivesse colocado numa feirinha do rolo lá, vendo o apartamento, vendo o carro, vendo tudo, Jesus falou: não precisa mais, agora eu sei que você entregaria tudo, vem e me segue. Às vezes Deus pede algumas coisas para nós, não é porque Ele quer, é só para provar o nosso coração, só para ver se realmente nós entregaríamos, só para ver se realmente nós cumpriríamos aquilo que falamos toda hora que cremos. Às vezes Jesus fala: dá o seu carro para o fulano. Não, eu estava contando aqui na quinta-feira, né? Aí passa 2 segundos da fé para a razão e a gente já fica: dá meu carro? Mas como que eu levar meu filho na escola? Como que... Aí Jesus fala: não quero mais, chega, obrigado. Você já pediu alguma coisa para alguém e esse alguém ficou meio negociando para te dar aquilo que você pediu para ele? E aí você vira e fala: tá bom, não precisa mais, obrigado, Deus abençoe, valeu. Já fez isso com alguém? Quantas vezes você acha que Deus faz isso com a gente diariamente? Me dá tal coisa. Aí Deus fala: não, obrigado, não precisa mais. Aí a nossa mente capitalista acha que Deus só pede dinheiro, né? Mas quantas vezes Deus fala assim: me dá o seu domingo. Tem gente que vem um domingo sim, um domingo não, domingo sim, um domingo não, domingo sim, um domingo. Tem gente que vem um domingo, 3 não, um sim, 3 não. Às vezes Jesus fala: me dá o seu domingo. Ah, Deus, domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Aí Jesus olha e fala assim: então pede a conta do trabalho, você vai ter 6 dias para descansar. Eu vou comer o quê? Osga. Não sei nem o que é osga, né? Mas tem um negócio, tem uma frase, né? Vai comer osga, né? O que é? Sei lá o que é osga. Mas não se preocupe com o que é a vez de comer e beber, porque isso o Senhor dá. Você acredita que Deus dá? Ah, Deus, mas se eu pedir a conta do meu emprego, eu vou deixar de dizimar. Deus fala: mentiroso, você nem dizima. Qual é o seu nível de entrega dentro daquilo que você fala que crê? É isso que Deus tem falado comigo nesses dias. Você crê? Creio, Deus. Você crê? Creio. Qual é o seu nível de entrega?
crê, mas não se entrega, crê, mas não obedece, crê, mas não participa. Que crença é essa? Agora, se você crê não, né? Se você crê, entregue-se de fato. Diga para Deus: Deus, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é do Senhor, tudo na minha vida é teu, Senhor. Se você crê, invista na obra, invista no reino, invista em pessoas, invista na sua família. Sabe, tem hora que é preciso parar tudo e dedicar-se à família. Aí tem gente que fala: irmão, não, pastor, estou me dedicando à minha família. O que está faltando, irmão? Fala um mês que o irmão não vai na igreja. Estou me dedicando à minha família. Aí Jesus vai falar isso para os fariseus, Mateus capítulo 23. Faça uma coisa sem omitir a outra. Eu ter tempo para minha família não quer dizer que eu não tenho mais ir para a igreja. Não estou indo para a igreja porque eu estou me dedicando à minha família agora. Não, irmão, já dedicou já um domingo. Minha família precisa de mais atenção. Pede a conta do trabalho. Aí não dá, vamos comer o quê? Osga? Os valores, eles estão invertidos. Depois descubra aí no Google o que é osga, que eu nem imagino. Lagartixa, você vê como que é difícil pregar no dia de hoje. Você está falando, os irmãos já estão tudo no Google, né? Ou seja, você vai comer lagartixa. Paulo comia gafanhoto. Lagartixa carnuda, né? Tem umas que é bem. Mas se você crê, valorize as pessoas que estão à sua volta. Valorize as amizades, valorize os relacionamentos, valorize quem você ama. Se você crê, se lance no propósito de Deus. Se lance, mergulhe naquilo que Deus está pedindo para você. O que Abraão fez? Que é o meu filho? Deus, está aqui, eu vou me lançar. Não me importa mais nada, o meu filho é do Senhor. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê, até um nível de entrega maior. 1 Samuel capítulo 15, versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Então a entrega, ela precisa ser completa no coração daquele que crê. Sabe o que diz essa passagem? Que Deus pediu para Samuel matar todos os inimigos, desde os animais até os bebês. E Samuel falou para Saul, né? E Saul, ele fala assim: eu poupei os boizinhos, porque eu tinha que entregar para Deus uma oferta, então eu poupei as ovelhas, os bois, os melhores, eu separei para entregar ao Senhor como sacrifício. E Samuel vai dizer para ele assim: mas espera aí, Deus te pediu oferta de outro? Sabe o que o Saul estava dizendo? Na hora de entregar a oferta dele, vou trazer para o nosso contexto. Na hora de entregar a oferta dele: irmão, empresta 10 reais para mim ofertar hoje lá. Aí no outro culto: irmão, empresta 15 reais aí para mim ofertar ao Senhor hoje. Samuel está dizendo assim: Deus não te pediu oferta, Deus não te pediu para fazer algo que vá além da sua capacidade, Deus está te pedindo algo que está dentro da sua capacidade. Então, se você crê que Deus é Deus, obedeça a Ele por completo. Não fique usando justificativas espirituais para desobedecer uma direção de Deus. Não fica espiritualizando tudo, quando na verdade o seu coração não quer ser um coração obediente. Não queira ser o sacrossanto da terra, quando na verdade Deus não está te pedindo sacrifício. A única coisa que Deus está te pedindo é: obedeça.
Deus não está pedindo para você fazer além daquilo que vai da sua capacidade. Deus está falando assim, dentro da sua capacidade de realização. É isso que eu quero e ponto. O que Deus pediu para Saul era, mata tudo. E aí Saul poupa alguns, porque Saul era político. Então, para ser amigo da boa vizinhança, Saul poupa o rei e alguns bois. E quando Samuel chega, fala, por que você não obedeceu a Deus? Não, mas eu vou entregar essas ovelhas aqui como sacrifício ao Senhor. Se você não crê, não faça. Se você não crê, não se entregue. Se você não crê, não ande. Agora, se você crê, se entrega. Agora olha a diferença, há sempre uma diferença que nós fazemos entre o reinado de Saul e o reinado de Davi. Olha agora o que diz aí, por isso que eu confundi, agora é 2 Samuel. 2 Samuel no capítulo 24. Olha o que Davi fala. 2 Samuel no capítulo 24. O que Saul fez eu vou dar ao Senhor algo que não me custa nada. Porque dar algo que não me custa nada é fácil. Quem já deu roupa para pessoas, roupa que já não serve mais em você? Por que você deu? Porque não serve mais. E então o que não serve mais em mim, serve para o outro. Agora dentro dessas entregas, quantas vezes já deu uma calça furada? Só está com um buraquinho na perna. Só está com uma marca de ferro nas costas, mas se você usar com blazer, nem vai aparecer. Deus mandou eu te dar um carro. O irmão fala, aleluia. O motor dele está fundido. Mas pensa, o carro vale 15 mil, você vai gastar 10 para arrumar o motor, está no lucro. Às vezes nós queremos dar algumas coisas que não nos custam nada. E às vezes queremos dar isso para Deus, a hora da oferta, peraí, tem uma moeda aqui. Uma vez eu fui visitar a casa de uma irmã, isso faz uns 15 anos atrás, mas tinha um monte de notinha assim em cima de um rack. Aí ela veio toda empolgadinha para mim e falou, ai pastor, sabe o que é esse dinheiro aqui? Eu falei, o que, irmã? Tem 13 cultos no mês, eu já deixo separadinho 13 notas de R$1. Era nota de R$1 ainda tinha. 13 notas de R$1. Falei, nossa irmã, que benção. E se Deus falar para você entregar 2? Não, já está programadinho. 2 Samuel capítulo 24, versículo 22 vai dizer assim: então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna, não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira, os bois por 50 siclos de prata, e edificou Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Olha a diferença de Davi e de Saul. Saul pega um boi, uma ovelha, pega uns animais que não era dele para sacrificar ao Senhor. E aí Davi vai entregar uma oferta, ele chega na eira de Araúna, fala assim, olha, eu quero entregar uma oferta. Araúna fala assim, pô, você é o rei, o terreno é teu, a lenha é tua, o boi é teu, pode entregar tudo para Deus, e que o Senhor se agrade de ti, Davi. Davi fala, como que eu vou entregar para Deus algo que não me custe nada? Se eu creio que Deus é poderoso, está acima de todas as coisas, eu não posso entregar a Ele algo que não me custe, algo que não tem sacrifício, algo que só dá para ser feito em horas vagas. O meu Deus nem recebe.
O meu Deus nem aceita uma oferta dessa, porque Davi conhecia Deus, Davi sabia quem era Deus, Davi tinha relacionamento com Deus, assim como Abraão conhecia Deus, tinha relacionamento com Deus. Quem conhece Deus, quem tem relacionamento com Ele, crê verdadeiramente quem Ele é, entrega tudo, se lança verdadeiramente no propósito, crendo que a nossa vida fala. E aí Paulo diz: criei, por isso falei. Então eu começo a liberar palavras que são proféticas para um tempo profético. Diga assim comigo: nós estamos vivendo um tempo profético. Então eu preciso liberar palavras proféticas, porque palavras constroem. Eu criei, por isso falei. Então eu preciso entregar algo a Deus que me custe. Diz um pregador que oferta boa é aquela que dói, se não doer não é boa. Quando eu recebo uma bolada, aí é difícil dizimar. Quando eu recebo pouco, Deus, é pouco, dá dando para entregar ainda estou no nível. E aí nós gostamos de falar: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas será que seremos fiel no muito? Se no pouco muitas vezes nós não estamos conseguindo ser fiel ao Senhor. Se nós cremos que Ele pode fazer, então que nós comecemos a liberar palavras proféticas, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Qual é o milagre que você precisa? Eu não sei, você sabe o que você precisa, sabe? Mira para o milagre e começa a profetizar. Se você pode crer, Deus pode fazer. Se você pode crer, Deus pode fazer. Repita comigo assim: se eu posso crer, Deus pode fazer. Se eu posso crer, Deus pode fazer. Se eu posso crer, meu irmão, Deus pode fazer. E a minha função é o que? Liberar palavras de fé às pessoas que estão à minha volta. Vou dizer uma coisa que eu falei para o pastor Armando esses dias. Ele está ali me olhando, até está registrado no WhatsApp. Faltava 1.600 e pouquinho para pagar o aluguel da igreja. E cada mês é um milagre para pagar, né? E aí ele mandou para mim assim: temos isso, falta isso. Aí eu falei assim: domingo Deus vai suprir. Não foi? E aí domingo passado eu fui pregar em Poá, e ele mandou um WhatsApp para mim assim: e domingo Deus supriu. Entrou quase, né? O valor sobrou R$5, R$10. Então eu liberei a palavra: domingo Deus vai suprir. E domingo Deus supriu. Eu falei isso por palavras jogadas no ar? Não, eu falei isso porque eu creio. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio que Ele é dono do ouro e da prata. Eu creio, eu vivo essa provisão de Deus diária na minha vida. Não tem, eu profetizo, aparece. Da onde? Não sei, de diversos lugares, porque Deus se manifesta de diversas formas. Mas eu acredito que se Deus tem que suprir, Ele vai suprir. Porque se eu posso crer, Ele pode fazer. Agora Ele vai fazer de acordo com o meu nível de entrega, com o meu nível de obediência, com o meu nível de submissão. Quando eu vou no hospital, tem pessoas que eu vejo e falo: já era, eu não creio. Agora tem pessoas que eu vou no hospital e eu falo: eu creio, Deus pode fazer, porque o Espírito fala forte ao meu espírito. Tem situações que eu não creio que Deus pode fazer, não no sentido que Ele não é poderoso para fazer, mas é que minha fé não está alcançando naquele momento. Quantas vezes eu deixei de profetizar porque eu olhei para as circunstâncias? Quantas vezes eu deixei de profetizar porque eu ouvi pessoas incrédulas dizendo que não daria? E eu falei: eu ia profetizar, é verdade, acho que o irmão está certo. Mas aí Jesus vai falar para mim e para você: se você pode crer, eu posso fazer. Você crê? Se você pode crer, Ele pode fazer.
Diga assim comigo, tem os dois lados. O meu e o de Deus. Todo milagre tem os dois lados, tem o seu e tem o de Deus. Se você crê, eu posso fazer. Quando uma mulher ou uma pessoa chegava até Jesus, ele falava assim: tu pode crer? Posso, então eu posso fazer. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha gastado todo o dinheiro, 12 anos gastando dinheiro com o médico. Aí tem um cântico que diz assim: toque na orla do seu manto, faz um milagre acontecer. O toque de fé cessou o meu pranto. Michele Nascimento. Então o toque de fé cessa o pranto. Se você pode crer, Deus pode fazer. Vamos orar? Se você pode crer, Deus, mas entrega a Ele nessa noite.